Nós vamos ler um texto onde nós iremos basear o comentário que iremos fazer nesta noite. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Todos acharam? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Fiquemos de pé. Eu gosto sempre de ler a palavra de Deus em pé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra que foi lida. E que Teu Espírito que está sobre mim e que está neste lugar, que Ele venha falar em nome de Jesus. E que saiamos daqui edificados para a honra e glória do Teu nome. Amém. Você pode sentar. Como eu falei no início, nós vamos falar de fé. Fé, o firme fundamento. O que seria de nós se não fosse a fé? Não existiria igreja sem a fé. A fé nos leva a crer na Bíblia como palavra de Deus. Amém? A fé nos leva a crer em Jesus como Ele é. A fé nos leva a crer no sacrifício que Ele realizou em nosso favor. A fé nos leva a uma aproximação de Deus e nos faz de tal forma que nos apegamos a Ele com certa e com muita, digamos assim, com muita obstinação. O cristão, ele aceita o benefício do sacrifício feito por Jesus Cristo. O cristão, ele entra na presença de Deus através da fé com confiança. A fé nos leva a crer na Bíblia sem questionamentos. A fé nos leva a crer em Jesus Cristo, sabendo que de fato Ele é o Salvador, Ele é o próprio Deus. A fé nos leva a crer na Bíblia de tal forma, sabendo que é a autoexpressão viva de Deus, e assim nos sujeitamos ao seu julgamento. Finalmente, a fé nos leva a sofrer com Jesus. Amém? Você está disposto a sofrer com Cristo? Quando nós falamos em sofrer com Cristo, é que como humanos, nós temos que renunciar a alguma coisa. Isso muitas vezes é muito caro e é difícil, mas a fé nos leva a entender também que nós teremos uma recompensa. E que recompensa? Que é a vida eterna ao lado de Jesus Cristo. Então, amados,
Fé, o firme fundamento, é o tema da nossa mensagem dessa noite. Nós vamos fazer alguns destaques, alguns pontos interessantes a respeito da fé. E o primeiro é que nós vamos verificar através da palavra de Deus que a fé de fato é o firme fundamento que nos assegura a salvação. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 50, nós podemos verificar um exemplo que o próprio Jesus, Lucas capítulo 7, versículo 50, o próprio Jesus, ele fala de fé e fala de salvação. Quando ele diz, lá no versículo 50, ele diz àquela mulher, após perdoar os seus pecados, aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, ele diz, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nenhuma pessoa alcança a salvação se não tiver fé. Sabe por que muitas pessoas estão se perdendo, estão morrendo sem Cristo? Porque não tem fé. Não tem fé suficiente para crer que nós podemos viver nesse mundo pecaminoso, esse mundo de tanta turbulência, sem participar daquilo que não agrada a Deus. Ou seja, a fé nos leva a crer que nós podemos viver de forma separada. E aquele que procura viver de forma separada, no processo, na caminhada, ele vai ter como recompensa a salvação, porque é aquele que morre em Cristo, Jesus justifica. Amém? Então a fé é o fundamento da nossa salvação, amados. Não se discute a questão da salvação, não se discute a questão de fé. Não adianta você chegar e discutir com alguém, você tem fé, mas e por que acontece isso? Não se discute. Fé é fé. E eu quero te dizer uma coisa, que existem pessoas hoje no mundo que creem até, que têm fé, até num pedaço de pau, numa pedra. Isso mostra, eu vejo assim a tremenda necessidade que o homem tem de exercer a sua fé. Mas a única fé que leva à salvação é aquela que é direcionada para o alto, para Jesus Cristo. A fé é o fundamento da nossa comunhão com Deus. O texto básico que nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, a fé é o fundamento da nossa comunhão com Deus. Não podemos dizer que temos comunhão com Deus se nós não temos fé. É um ponto importante. Fé é o fundamento da nossa comunhão com Deus. Todo aquele que tem comunhão com Deus, todo aquele que está em comunhão com Deus, é porque ele tem fé. A fé é o fundamento da nossa justificação. Nós somos justificados pela fé. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Se você estiver preparado aí, pode anotar esses textos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz que nós somos justificados pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, vejam a importância
da fé para a nossa vida espiritual. A fé é o fundamento da nossa esperança. O outro texto que foi lido lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então a fé fundamenta a nossa esperança. A esperança de algo que nós estamos esperando, nós acreditamos, mas que de fato os nossos olhos não estão vendo. Ah, pastor, é muito complexo. Algumas coisas no reino espiritual nós não precisamos complicar. Nós só temos que ter o entendimento. Sem fé, o mundo está perdido. Amados, são apenas alguns pontos importantes a respeito desse fundamento tão importante para a vida espiritual do cristão. É importante para a salvação, é o fundamento da comunhão com Deus, é o fundamento da nossa justificação e é o fundamento da nossa esperança maior. Quem está entendendo, faça um sinal assim. Amém. Tudo bem, você entendeu. Agora, em que devemos ter fé? É o segundo ponto que nós vamos destacar essa noite. Em que devemos ter fé? A Bíblia diz que nós devemos ter fé em Deus. Eu falei que existem pessoas que têm fé num pedaço de pau, existem pessoas que têm fé em pedras, existem pessoas que têm fé em santos, existem pessoas que têm fé em outras pessoas, mas o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que nós devemos ter fé em Deus. Você quer conferir? Marcos capítulo 11, versículo 22. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11, versículo 22. Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Jesus aqui estava falando para os seus discípulos, porque ele havia falado para a figueira, para uma figueira: nunca mais alguém coma algum fruto de ti. Eles passaram e Jesus lançou essa palavra sobre aquela figueira. E na volta, eles observaram de fato, especialmente Pedro, ele observou que a figueira estava seca. Ele disse: olha, mestre, a figueira secou. E Jesus, aproveitando a oportunidade, disse: tende fé em Deus. Muitas coisas no reino espiritual não acontecem por falta de fé. Pedro começou a andar sobre as águas. Por um momento ele exerceu a sua fé. Quando ele tirou a visão, ele perdeu a fé, ele começou a afundar. E milhares de pessoas estão assim também. Eles estão olhando, estão focando em Deus. De repente, a fé enfraquece e ele começa a desandar. Então devemos ter fé em Deus. Devemos ter fé em Deus. Hebreus capítulo 13 diz que nós devemos ter fé em Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Vamos aproveitar e fazer um estudo, um exercício bíblico.
Hebreus 13:8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe, há milhares de pessoas que estão louvando um Jesus de ontem. Há milhares de pessoas que só creem no Jesus de ontem. Mas Ele é o mesmo ontem, hoje e ontem, e será eternamente. E é nesse Jesus que nós devemos ter fé. Eu creio que Jesus vem buscar a sua igreja. Aleluia. E esse será o momento mais especial da vida do cristão, quando nós estivermos eternamente com Jesus. E Ele é fiel à sua promessa. E devemos crer, devemos ter fé, de fato, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Devemos ter fé também no Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Afinal de contas, o Evangelho é a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Evangelho significa boas novas. Devemos crer, devemos ter fé no Evangelho, devemos ter fé que o Evangelho transforma vidas. Se de fato nós vivêssemos num país em que as pessoas vivessem plenamente o Evangelho de Jesus Cristo, nós não estaríamos vivendo caos na saúde, na segurança, em diversos aspectos da nossa vida cotidiana. Então, amados, nesse segundo ponto nós entendemos que nós devemos ter fé em Deus, fé em Jesus e fé no Evangelho. Agora, o terceiro ponto, eu quero destacar o perigo de não ter a fé. Sabe, milhares de pessoas estão correndo muito perigo porque não têm fé, ou estão brincando de dizer que não tem fé. Sabe qual é o maior perigo de uma pessoa não ter a fé? É porque aquele que não tem fé, diz a palavra de Deus lá em João 3:36, quem não crê não verá a vida. E qual será a vida? Está ao lado de Jesus Cristo, a vida eterna. Nós estamos falando aqui de vida eterna. Aquele que não tem fé não vai ter uma vida eterna ao lado de Jesus. Ele vai se perder pelo caminho. E esse é um perigo muito grande. A gente tem observado ao longo da nossa vida cristã milhares de pessoas que começam a andar ao lado de Jesus e anos depois, meses depois, eles estão afastados. Casamentos, famílias são destruídos. Por quê? Porque milhares de pessoas não estão tendo a fé suficiente para continuar vivendo o Evangelho. Algum tempo atrás, mais ou menos uns 100 meses, eu encontrei um jovem que ele esteve à frente de um grande movimento que aconteceu no Maranhão, especialmente em São Luís, quando surgiu a Igreja Batista Nacional. Quem conhece aqui as Igrejas Batista Nacional? Então ele estava
naquele movimento, era um dos líderes de jovens. E eu estava entrando na padaria para comprar pão, quando ele vem sair totalmente embriagado. E como eu fiz parte também daquele trabalho jovem naquela época, ele chegou, me abraçou, me chamou pelo nome, mas totalmente embriagado. E eu chamei para o lado, comecei a conversar com ele, indagando o que tinha acontecido com ele, e ali naquela conversa ele começou a chorar. Isso tem acontecido com milhares de pessoas que têm iniciado uma caminhada com Jesus e vai perdendo a fé através de um episódio de decepção, uma série de outras coisas. Mas o grande perigo é a pessoa permanecer no estágio de afastamento de Cristo. E o que leva uma pessoa a estar afastada de Cristo é a falta de fé. Porque, amados, o cristão, ele é um especialista em vencer gigantes. Deve ser um especialista em vencer gigantes, amém? Porque não vá pensar que no momento em que você se converte, no momento em que você decide andar com Jesus, as coisas vão ficar mais fáceis. Eu costumo dizer que quando você decide romper com o mundo e andar com Jesus, aí Satanás coloca um monte de capeta para atormentar a vida do cristão. Essa é a grande realidade. Mas de fé em fé o cristão vai vencendo e vai derrubando os gigantes um após o outro. Porque ele entende que de fé em fé ele deve vencer. Ele entende que o perigo de não ter fé para vencer os obstáculos, para vencer os gigantes, é muito grande. Então, o perigo de não ter a fé é que ele vai sofrer a ira de Deus. Amados, aqueles que estão vivendo afastados de Deus, aqueles que estão, por um motivo ou por outro, estão separados de Deus, chegará o momento em que eles irão sentir a ira de Deus, diz a palavra de Deus. Você quer conferir? Lá em João 3,36, Evangelho segundo João. É um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então observe que a falta de fé é um grande impedimento para que Deus possa transformar a vida de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de um estado, de uma nação. Quem não crê, quem não tem fé, diz a palavra de Deus que será condenado. Então a importância de nós alimentarmos a nossa fé diariamente é muito grande. Aquele que não crê será condenado. E aquele que não crê é porque não tem fé. E diz a Bíblia lá em Marcos 16, versículo 16, capítulo 16, que ele será condenado, não há escapatória. A Bíblia ela tem uma mensagem muito enfática, muito direta. Sabe, o outro perigo,
quando nós não temos fé? É que nós não podemos ver os milagres. Aquele que não tem fé não vê milagres. Eu estava contando a minha história de vida profissional para um colega, e eu contando como um milagre. Eu vi um milagre na minha vida profissional. E a pessoa disse: mas o que foi que aconteceu? Eu não vi nada de... E eu contando a história, e ele não via o milagre. Por quê? Porque não tem fé. Tudo que acontece na vida do cristão, ele atribui tudo que acontece de bom, tudo que acontece para o seu crescimento, é atribuído a Deus. É verdade? Porque você tem fé. Olha, se você faz um bom casamento, vamos começar. Você faz um bom estudo, digamos, uma boa formação, você agradece a Deus. Você tem fé que foi Deus que deu a oportunidade para os teus pais te educarem bem, te colocarem numa escola boa. Você passa no vestibular, você atribui a Deus. Você tem uma formação, você atribui a Deus. Você consegue um bom casamento, você atribui a Deus. Você consegue um bom emprego, você atribui a Deus. E o descrente, ele não vê milagre nenhum. Teve um dia que um vizinho lá, um morador lá da minha rua, subiu, ele construiu uma casa com pavimento, e ele subiu e começou a gritar: eu quero ver os crentes dizer que foi Deus que construiu essa casa. Misericórdia. Eu comecei a abençoar aquele homem, porque de fato ele não sabia o que estava dizendo. Então aquele que não tem fé, ele não vê milagres. Eu quero te dizer que o fato de você estar aqui, o fato de nós estarmos aqui é um grande milagre. Amém? É um grande milagre. Porque nós não sabemos o que pode acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo. Então o fato de estarmos aqui é um milagre. E quem não tem fé não vê os milagres de Deus. O último ponto dessa noite que eu quero destacar a respeito de fé são os privilégios daqueles que possuem a fé. Quantos se habilitam para dizer: eu tenho fé em Deus? Aleluia, glória a Deus. Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados por Deus, porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então, amado, se você crê, nada é impossível para você. Se você crê, tudo vai acontecer, já está acontecendo para o teu bem-estar. Tudo já está preparado. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, eu quero te respaldar biblicamente, para que você saia daqui fortalecido. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 23. Oh, glória a Deus. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Em segundo lugar, como privilégio daqueles que possuem a fé, os sinais seguem aqueles que têm fé. Os sinais seguem aqueles que têm fé. Somente aqueles que têm fé.
Quais são os sinais? Tem gente que sente uma dor de cabeça, uma dor na unha. Ah, vou ligar para o pastor para ele orar por mim. Cadê a fé? Repreenda. Meu sogro foi chamado de louco. Ele estava lá em São Paulo, um dos grandes hospitais. Ele passou por uma cirurgia de grande porte. Ele estava ali naquela fase de recuperação. E ele começava a andar, dizer: estou curado pela fé e tomo posse. Estou curado pela fé e tomo posse. O enfermeiro vinha para administrar os medicamentos e ele profetizando: estou curado pela fé e tomo posse. O ortopedista falou que ele dificilmente voltaria a andar. Em poucos dias ele estava andando dentro do hospital. Então ele creu no milagre. Então, amados, os sinais só vão acompanhar aqueles que têm fé. Há pessoas que não acreditam em nada. Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. Amados, nós temos que exercer o de Deus. Nós temos que exercer como a posse aquilo que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é bem enfática quando ela diz que os sinais, os milagres acompanharão aqueles que creem. Sabe por que milhares de pessoas têm mais, recebem mais de Deus do que outras? É pela fé. Em terceiro lugar, e último lugar, diz a Bíblia: rios de água viva sairão do interior daqueles que creem. Rios de água viva sairão do interior daqueles que creem. Então, amados, hoje eu quero te motivar, te incentivar a exercer cada vez mais a tua fé. Porque, como diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós avançarmos na vida espiritual. Sem fé é impossível nós chegarmos no final da caminhada. Eu quero conhecer aqueles que estão reconhecendo que tem fé, a ficar de pé. Se você tem fé no Deus da Bíblia, se você tem fé em Jesus Cristo, se você tem fé no Evangelho, eu quero te convidar a ficar de pé. Deus não nos fez para vivermos pelos cantos. Deus nos fez para estarmos à frente, avançando, profetizando, recebendo aquilo que Ele preparou para cada um de nós. E nós só vamos enxergar tudo aquilo que Deus tem preparado. E eu te digo, o nosso Deus, Ele é muito zeloso. Ele tem preparado para nós o melhor. Ele tem preparado para você o melhor. É preciso que você se posicione e tenha fé suficiente de que Deus tem o melhor para a sua vida. A fé é que vai fundamentar a tua vida espiritual. A fé é que vai fundamentar a tua caminhada espiritual.
Oh, glória a Deus. Amados, nós temos vivido num mundo de muita turbulência, mas o Senhor tem nos preservado. Nós temos vivido num mundo complicado, mas o Senhor tem nos garantido vitória, e essa vitória é pela fé. As mesmas palavras que Jesus disse para aquela mulher que ungiu seus pés: filha, tua fé te salvou. Essas mesmas palavras Jesus está profetizando para você nesta noite. Filho, filha, a tua fé te salvou. Deus maravilhoso, Pai Santíssimo, aqui está a igreja reunida. Tu sabes, tu conheces cada pessoa que aqui está, Senhor. Tu sabes a necessidade de cada uma, Senhor Deus. Tu conheces profundamente o coração de cada um de nós. Tu conheces também, Senhor, e tu sabes o tamanho da nossa fé. Ó Pai, em nome de Jesus, continua a operar milagres poderosos na vida de cada pessoa aqui presente, Senhor. Continua, Senhor Deus, a operar milagres poderosos em cada família representada, Senhor Deus. Ó Pai, eu abençoo em nome de Jesus cada criança, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada ancião, cada família, Senhor Deus, cada casamento, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, os projetos de cada pessoa, Senhor Deus, projetos familiares, profissionais, espirituais, em nome de Jesus, Pai. Eu creio que o Senhor tem preparado o melhor e que esse melhor já está acontecendo, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, que possamos de fato sair daqui com a nossa fé multiplicada, com a nossa fé restaurada, em o nome de Jesus. Eu posso ouvir a tua voz, Senhor Deus. Filho, a tua fé te salvou. Eu posso, Senhor Deus, ouvir o teu sussurro no meu ouvido: filho, eu estou contigo todos os dias. Filha, eu estou contigo todos os dias. Ó Pai Santíssimo, que nós estejamos fundamentados todos os dias da nossa vida, Senhor Deus. E que nada, Senhor Deus, venha abalar essa fé que remove montanhas, Senhor Deus. Essa fé que nos impulsiona a vivermos uma vida espiritual diferente, uma vida espiritual sadia, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu creio na restauração daqueles que caíram. Eu creio, Senhor Deus, na restauração daqueles que pensavam que era o fim. Eu creio na restauração daqueles que pensavam que tudo estava perdido, Senhor Deus. Eu creio, Senhor Deus, que Tu estás levantando agora e multiplicando a sua fé. Em nome de Jesus. Aplaudam o Senhor. Ele pode, porque Ele merece. Glória a Deus. Amém. Amados, podemos sentar um instante. Eu gostaria de saber se há no nosso meio alguém